Estamos aqui hoje para conhecer um pouco desse movimento que abrilhanta a nossa paróquia, né? A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, movimento Mães que Oram pelos Filhos. Estamos aqui com a Dona Nair, uma das fundadoras desse movimento. Dona Nair, eu queria que a senhora comentasse como é que foi a ideia de criar esse movimento há 10 anos aqui na nossa paróquia. Em 2013, houve um congresso diocesano em Joaçaba, onde eu, Nair, e a dona Ana Sela e o frei Evandro, que era pároco na época, participamos desse encontro. Uhum. E lá, dentre os palestrantes, se encontrou a Ângela Abad. Sim. Ela que foi a fundadora do movimento nacional. Nacional, nível Estava- Brasil. Estava iniciando. Uhum. E daí eu e a Ana comentamos que viríamos para Concórdia e já formávamos Um grupo. um grupo. Mas sabe como é que é? Foi passando, foi passando. Um dia, outro dia, um dia, outro dia. A gente tinha que sair do nada para chegar a um todo. Sim, Precisava encontrar pessoas. Isso durou 2 anos. até 2015. Até 2015. Levou 2 anos. Durante esses 2 anos, a gente se encontrava com pessoas, com as mães, nos grupos, em qualquer lugar, na rua. Ia comentando Ia sobre a ideia. comentando sobre a ideia, alimentando a ideia. Uhum. E chegou um ponto que eu descobri um livro das mães que oram pelos filhos em Joaçaba. Eu consegui o livro, eu li o livro e daí me animou mais. Daí me O que deu. dizia esse livro que a senhora lembra? Que te Ele- animou tanto assim? Ele falava da Da essência da do, essência, da Uhum. essência do movimento. do movimento. Ok. Tá. Daí abriu um pouquinho a mente, né? Uhum. Daí já deu um sinal, opa, dá para começar. Daí me encontrei com a Lourdes Welter um dia na rua e paramos para conversar e ela me pediu: você está ainda com a ideia de abrir o grupo? Daí eu disse: mas claro que sim. Então vamos lá que eu vou te ajudar. E daí começou a ideia. Daí começamos com um grupo pequeno. Quantas pessoas tinha no início? Esse grupo pequeno foi de 8 pessoas Ok. que começou para planejar. Ah, não tinha o grupo ainda. Não. Era planejamento do grupo. Planejamento. Entendi. Nós ficamos 2 meses, uma vez por semana, fazendo esse planejamento. Tudo, como, aonde, quando, enfim, tudo para organizar e começar um encontro. Depois de tudo planejado já, assim, para poder dar início, nós apresentamos para o pároco Frei Evandro, Frei Evandro, né, na para época. ele aprovar ou desaprovar, né, conforme ele sabia, porque ele estava presente lá no encontro, então ele tinha conhecimento do que nós estávamos fazendo. Daí ele não só aprovou, como ele deu todo o apoio para nós. Incentivou, deu apoio e ofereceu ajuda e tudo certinho. Daí combinamos, então foi feita a missa, começamos com uma missa de envio, uma missa de envio, e escolhemos a padroeira, era Santa Mônica. Santa Mônica. Estudamos sobre ela e ela foi a nossa primeira padroeira. Hoje é Nossa Senhora da Salete. Hoje Nossa Senhora Celeste, porque mudou, né? Depois até nem é muito tempo que a Nossa Senhora Celeste. Agora temos 2, né? Então, temos 2. A primeira ali é A Mônica. primeira continua, né? Uhum. Continua. E Nossa Senhora, agora Nossa Senhora da Salete. E daí esse dia 15 deu a missa de envio, aí demos início aos nossos encontros. 15 de fevereiro, 15 de fevereiro de 2015, damos início aos encontros e não parou mais até hoje. E esse movimento só cresceu ao longo de 10 anos, né? Vocês Cresceu, começaram com um grupo de cresceu. planejamento de 8 pessoas. É. Hoje tem quantas, mais ou menos? Nossa produção ali pode falar mais ou menos? 70 mães que oram assíduas, que vêm toda semana Que vem. aqui na nossa igreja, né? Para
fazer essa fazer. reunião, né? E uma reunião de oração. Como é que você enxerga isso, que começou tão pequenininho com você e a dona Ana lá no congresso na Diocese de Joaçaba e hoje tantas mães e tantas graças também, né? Então, Milagres que estão ocorrendo em todo o Brasil, não só em Concórdia. Como é que você ora enxerga é isso? muito gratificante. A gente quase nem acredita, não dá para quase acreditar de como começou e como está, né? E cresceu muito, muito. Esse movimento é nacional e internacional, né? Então é grande. E daí começa a envolver mais pessoas, mais grupos, né? E vai crescendo. Uhum. O nosso grupo também começou assim, mais ou menos umas 15 a 20 mães, né? Nem sempre, porque as mães saíam do trabalho para vir, também não era frequente sempre. Mas foi crescendo, que no fim do meu mandato, acho que tinha umas 50, 60 mães. Encheu, porque nós fazíamos naquela Na salinha de reunião. de reuniões. Uhum. E no fim encheu aquela sala. Já estava Tinha que ir cheio. para o lugar maior. Depois então, quando mudou, daí foi registrado o grupo, porque até então o Dom Mário, o bispo, pedia muito para registrar, como se diz ainda, registrar e cadastrar o grupo. Mas eu não me sentia competente para isso. E foi passando. Passou todo o meu tempo, mais de 3 anos eu acho que fiquei, não tenho certeza. Eu tenho certeza o dia que entrei, o dia que saí não marquei. Mas no final cresceu, depois até aqui, depois então a Patrícia entrou, daí eu acho que ela que vai falar agora. Ela que vai falar agora, mas eu queria, assim, ó, Sim. só para a gente finalizar, Sim. a senhora deve conhecer muitas histórias das mães que passaram por aqui e tiveram sua vida transformadas. Sim. Você pode contar, assim, como é ver essas pessoas que às vezes chegaram de uma maneira e hoje estão de uma outra maneira completamente diferente, uma transformação que realmente aconteceu na vida delas? Muito, muito, porque assim, naquela época eu tinha tempo, então eu vinha antes do horário, né, de começar. E as mães que tinham algum problema, alguma dificuldade, alguma questão, elas vinham conversar com a gente, né? E na medida do possível, Você ia aconselhando. nós com as nossas palavras, nós ia conversando, animando, né? E as mães, era assim, tu sentia no olhar delas, aquele olhar de necessidade, de gratidão, que não sabiam como, né, agradecer aquele momento, aquela situação, aquela ajuda. Então, só para finalizar, valeu a pena ter criado esse grupo aqui? Muito, muito, muito. Eu estou muito feliz, mas não fui eu que criei, foi Deus que me botou, me usou. Foi instrumento Foi somente. instrumento, eu fui só um instrumento. Foi Deus que me usou e hoje estou muito feliz, muito grata. 10 anos. 10 anos. Muito obrigado, tá? E esse movimento é sensacional, é um dos mais ativos aqui da nossa paróquia, né? Vocês se reúnem semanalmente sim. E é muito bonito, né? Ver cada vez mais envolver a mãe, né? Que é um papel fundamental na nossa igreja, né? A intercessão da mãe, ela é poderosíssima. Então, mães de joelhos, filhos de pé. Estamos agora conversando com Odete Menegatti, ela que foi uma das primeiras mães também do grupo Mães que Oram pelos Filhos. Odete, voltando lá para o tempo de 2015, como a dona Nair comentou, como é que foi esse início aqui? Porque mais do que o primeiro grupo aqui em Concórdia, foi o primeiro grupo de Santa Catarina, não é mesmo? Claro, foi um incentivo, acho que a gente é inspirada pelo Espírito Santo, né? É uma missão, um chamado, né? A partir do momento que a gente é chamado, Deus conduz, né? Então, acho que começamos aqui em Concórdia, né? Começamos aqui, foi expandindo na diocese e chegamos ao estado de Santa Catarina. Não nós, como a dona Nair acabou de comentar, nós somos instrumento na mão de Deus nessa missão. Em fazer o quê? Em restaurar a espiritualidade de mães, né? Famílias, né? Família, Resgatar famílias. Resgatar na atualidade do mundo de hoje
onde às vezes a gente busca mais as coisas do mundo, né? E como mãe a gente vive uma atualidade de desafio, né? E aqui, num grupo de mães, a gente encontrou uma força espiritual muito grande, Deus que pode tudo, né? Um aconchego de uma mãe, com um abraço, com um sorriso, uma renovação como pessoa de ser mãe e algo de dias melhores em busca, não só, mas com uma família de mães. E hoje, para você e para as outras mães que fazem parte do grupo também, qual é o maior desafio de ser uma mãe cristã, católica, no mundo que vivemos hoje? Olha, o desafio existe, mas acima desse desafio você tem um grande Deus. É você fortalecer a tua fé em Deus e como a gente, Jesus crucificado, passou por esse desafio, eu acho que é só nós fortalecer na fé. Mas sozinhas a gente não conseguia, né? Então, muitas vezes a gente Uma fica... ajuda a outra, né? Aqui a gente tem uma mão segurando a outra. É uma mãe que com um sorriso, com uma palavra e com aquela força tão grande da oração, que mesmo com o desafio lá na casa, mesmo com o desafio lá fora, de colocar um filho no mundo e na atualidade de hoje, na espiritualidade de Deus, é difícil, mas a gente tem um Deus do impossível. E olhando para nossa mãe Maria, né? Ela caminhou aos pés da cruz Tava do e início ao venceu a fim, né? batalha. Então essa é a nossa força maior, né? Odete, e para finalizar, bem que você tocou nesse ponto, né, das mães de primeira viagem, as pessoas que estão pensando em ser mães, às vezes têm muito medo, né? Exatamente. As mulheres hoje em dia têm esse medo também de formar família, o medo da maternidade, até mesmo pela situação do mundo atual. Eu queria que você enviasse mensagem então para essa mulher que está pensando em ser mãe, está em dúvida ou está gestante, né? Está esperando um filho para criar. Uma mensagem de incentivo, porque vale a pena, não vale? Vale a pena. Eu agradeço a Deus, hoje é dia de ação de graças, por estar nesse grupo, e eu faço um convite. Mãe, você que não veio, você que está gestando, você que é uma mãe atuante, com dificuldade no filho, da adolescência, uma mãe avó, venha buscar conosco, que aqui você encontra um Deus do impossível, você encontra um colo de mãe Maria, e você encontra uma mão amiga, um grupo de mães, uma família de mãe que ora pelos filhos, para tirar o medo e te sentir segura no dia do amanhã, como ser mãe, ser esposa e construir uma vida como o lar de Nazaré. Ela nunca estará sozinha. Nunca estará. Estamos conversando agora com Patrícia Kubiak, ela que assumiu a coordenação do grupo após a dona Nair, que a gente acompanhou a entrevista dela. Patrícia, você assumiu com uma importante tarefa também de cadastrar o grupo oficialmente, né, na Igreja Católica. Como é que foi esse processo? Isso, então, no movimento a gente segue um tripé, que é a unidade, a obediência e a humildade. Então, para nós seguirmos com o movimento, para nós podermos divulgar, abrir mais grupos, nós precisávamos cadastrar. E até para nós recebermos materiais, para nós trabalharmos com as mães, com a questão de formação, com a questão de orações. Então, a partir do momento que a gente cadastrou, nós tivemos um leque maior. E aí a gente sim ficou em unidade com a igreja, em unidade com o movimento. E a partir dali também começou a vir mais mães, porque aí a gente começou a divulgar o movimento. Cresceu mais, então. Isso mesmo. Então, as mães começaram a criar também uma assiduidade, começou a uma mãe convidar a outra. Então, nós tínhamos, né, o espaço lotado de mães. E a partir do momento que tivemos a pandemia, nós saímos da sala de reuniões. Foram para o virtual? Por virtual durante um período e depois nós viemos para a igreja. Ah, um espaço maior. Isso, um espaço maior. Que E hoje, até hoje vocês fazem? Até né? hoje estamos dentro da igreja. Patrícia, você está no movimento desde quando? Então, eu iniciei em 2017, mais ou menos em meados de 2017. 2 anos depois da criação. Isso mesmo, isso mesmo. E nesse tempo que você está ali, nesses 8 anos, podemos dizer, que transformação ocorreu na sua vida? Ah, infinitas, infinitas. Só o fato de nós estarmos junto com as mães, de nós sermos testemunho para elas também, né? Porque o exemplo, ele arrasta. Então, a cada mãe que a gente convida, a cada mãe que diz um sim, para nós é algo incrível, né? Então, já é um testemunho na nossa vida. É porque também, né, pode ter ali uma mãe no grupo que está passando por algo difícil e ela ouve outras histórias, talvez mais difíceis que a dela, e isso também ajuda ela a olhar diferente, né? Porque não é só
eu, às vezes, que estou passando por um momento difícil. Isso. São várias pessoas e, às vezes, uma pessoa que está bem ajuda a outra que está mal, né? Acho que essa é a corrente que vocês Isso. têm. E a gente sempre usa também aquela expressão do Padre Léo, né? Que mãe curada cura. Então, a cada situação de intercorrências, de tempestade nas famílias, na reconciliação com os filhos, com a família, a gente sabe que a mãe precisa curar, para depois ela curar a família. Então, Tem que se curar primeiro, né? Isso mesmo. E nos encontros que a gente faz as formações, que a gente conversa com as mães e a gente sabe que uma mãe pode contar com a outra. E a essência do movimento é mães que oram pelos filhos, né? E os filhos que são filhos dessas mães, né? Eles sentem uma transformação também na vida deles? Sentem. Nós temos vários testemunhos, né, de mães que comentam, né, da mudança, da transformação. Muitas mães chegaram até o movimento sem saber rezar o terço. Nós, mães, ensinamos essas mães, né, Oração poderosa, a hein? oração, e isso se estende à família. Então, hoje, quando nas celebrações, nas santas missas, a gente percebe que as mães conseguem trazer a família, conseguem trazer os filhos, os esposos, e isso segue na comunidade, no trabalho, no lazer, na amizade. Então, a gente vai contagiando as outras mães Ilumina também. as outras pessoas, Isso, né? isso é mesmo. dentro de casa e fora também, como você Isso falou, tem mesmo. movimento nas escolas também, se eu não me engano, né? Isso, aqui em Concórdia nós temos um grupo de mães que oram pelos filhos na escola Pitágoras. Pitágoras, né? Isso. Eu visitei lá, conheço a coordenadora de Isso, lá. a Eliana. Eliana, exatamente. Isso. Faz um trabalho fantástico com as crianças, Isso né? E mesmo. com as mães ali também da escola. Muito obrigado, Patrícia. Ok, obrigada. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração.